arbitragem, ter elogiado o Klaus ter participado das últimas finais do Campeonato Paulista. A torcida do Santos ficou muito brava, e aí o presidente do Santos se manifestou, dizendo que depois de muito tempo o Santos estava de novo numa final, que ele esperava. Então há uma pressão em cima de arbitragem de um árbitro muito experiente. Então agora também o Santos vai olhar com lupa todos os lances em que eventualmente ele inverteu uma falta. Acontece tem nada, a cotovelada do Gustavo Gomes, é verdade. Tem até uma falta do Hendrick que fica olhando, será que ele merecia amarelo ou não? Tem uma segunda falta do Zé Rafael, que ele já tinha amarelo, que o juiz também não dá. Eu acho que não tinha que dar também, só que também, se aquilo lá não é falta para amarelo, isso daí não é falta para pênalti. É o mesmo árbitro apitando o mesmo tipo de contato. A gente volta no pro mesmo critério, jogo. Né? A gente volta pro critério. Vamos lá, então, tem os melhores momentos de Flamengo e Nova Iguaçu? Bota na tela. Vamos lá, então, primeira Lívia, o que você achou do jogo e o título do Flamengo? Neto, aquele domingo difícil, né? Você tem que ter 10 televisões em casa. Eu estava assistindo o Galo e Cruzeiro, começou o Flamengo, fui para o Maracanã assistir Flamengo e Nova Iguaçu, e hoje nós vimos o Nova Iguaçu que nós esperávamos no final de semana passado, né? Que ele apresentou um futebol muito abaixo, e o Nova Iguaçu é um time valente, organizado, e foi para frente. Um time que... Talvez sem o peso, né? Já sem o 3, peso, né? o Flamengo tinha o 3-0 na sua conta, tem o regulamento, tem o time. Não falo nem só de investimento, tem o time, tem o talento, tem a qualidade. Mas o Nova Iguaçu jogou o que eles mostraram o campeonato inteiro. O porquê deles estarem na final nós vimos hoje. O time foi para cima, foi valente, fez um primeiro tempo melhor do que o Flamengo. Era de se esperar, porque eles precisavam correr atrás, né, do resultado, mas aí no segundo tempo o Flamengo decide jogar um pouco mais, mesmo ainda no ritmo mais devagar. O Tite faz algumas mudanças, aí nós vimos o BH. Como é bom ver um gol do BH, né? Um personagem que sofreu tanto com lesões, ficou fora, fez... O Bruno Henrique, perdão, né? O BH, o Bruno Henrique. Para os mais íntimos, né? Para os mais íntimos, o BH fez o gol do título aí desse jogo de hoje, mas o Nova Iguaçu é um time que tem que ser olhado com muito carinho, né? O goleiro já foi contratado, vai jogar no Internacional, vai defender o Internacional. Tem peças interessantes, o Flamengo também busca, né, um atacante no Nova Iguaçu, e foi um jogo legal de se acompanhar justamente por conta disso. O Nova Iguaçu não tem segundo semestre, não tem calendário para segunda parte do ano? Não sei como mas é que vai perder quase todos os jogadores. O mercado já busca agora, rapidinho. Ele já foi para a final com o centroavante vendido para o Flamengo. Aí hoje ele nem jogou, né? Se machucou, sentiu no vestiário. No começo do jogo, o Nova Iguaçu ainda perdeu o Bill. E ainda assim foi um time muito mais valente. Claro que era um Flamengo. Se o Tite poupou o time na Libertadores para jogar na estreia da Libertadores no meio da semana, hoje ele escalou o time que ele considera o time dele titular. E os jogadores mesmo se pouparam, né? Porque foi um primeiro tempo muito morno. Claro, estava 3-0, normal, o Flamengo tem que ganhar o jogo contra o Palestino essa semana, porque estreou com um empate na Libertadores. E no segundo tempo, de uma forma muito tranquila, até já tinha tido uma bola na trave do Cebolinha no primeiro tempo, uma bola no travessão no primeiro tempo. No começo do segundo tempo tem uma outra bola na trave do Cebolinha. E o Bruno Henrique faz um gol que dá ao Tite algumas opções, porque se o Flamengo tem mesmo o melhor elenco do Brasil e você fica olhando quem ele troca um pelo outro, nesse caso é um 6 por meia dúzia gordo, né, quando ele troca, ele tem um problema com a ausência do Gabigol, que é não ter substituto para o Pedro. O único que sobra para jogar, assim, sobra entre os 4 de ataque para o Tite escalar, tem sido o Bruno Henrique. Quando ele não escala o Luiz Araújo ou quando ele não escala o Cebolinha, esse jogador que compõe o ataque é o Bruno Henrique. Para o lugar do Pedro, ele pode até fazer adaptações, mas na cabeça do Tite, o reserva é o Gabigol. E para esse jogador ele não tem. Nos próximos 55 dias, o Flamengo fará 15 jogos. Agora... E aí, o Pedro não pode jogar os 15 jogos. E se ele jogar bem os próximos 15 jogos, tem um problema. Aí tem a convocação para a data FIFA e Copa América. Aí se o Pedro jogar muito bem esses 15 jogos e o Dorival resolver levá-lo para a data FIFA mais Copa América, é o Flamengo sem 9 jogos, por 9 jogos sem o Pedro. Deixa esse sofrimento lá na frente. Agora é importante destacar, mais uma vez que a gente vem destacando ao longo do campeonato, o sistema defensivo do Flamengo. Varela indo bem na lateral, o Léo Pereira muito bem na partida e o Flamengo finalizando o campeonato com 15 jogos, 4 empates, só 4 empates e apenas um gol sofrido. Mas é o campeonato estadual. Fez o que tinha que fazer. Era o estadual, mas era a competição que estava disputando. Não tinha outra competição, era o estadual que tinha para disputar e fez um bom estadual
preparando para a Libertadores, que é aí o time chega no mundo, né, na realidade. O campeonato estadual aí, não desmerecendo, assim como eu falei, o Paulista, não desmerecendo jamais o Carioca, mas é uma temporada para você ir fazendo experiências. Não à toa o Tite começa o Carioca com o time principal nos Estados Unidos e o time B, né, a molecada, o sub-20 do Flamengo iniciando o campeonato. Ô Ney, esse time do Flamengo vai brigar com todos os títulos que você está vendo aí, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Como é que você enxerga o time do Tite? Cara, o time vai brigar sim. Dessa questão defensiva, que a Lívia comentou agora, é característica do Tite, né? Carille é um afiliado do Tite com essa característica defensiva, fecha a casinha para depois andar. Né? Então ele melhorou esse sistema defensivo do Flamengo, com as peças que ele tem, e tem a sua forma de jogar e muita qualidade, né? As contratações que chegaram também preencheram os espaços. Você gosta do Léo Ortiz? Fica faltando hoje o 9, né? O 9 que seria quando você tem um 9 de mobilidade. Eles contrataram o Carlinhos. Não dá para contratar o Carlinhos na mesma prateleira que o Gabigol, né? Tendo o Pedro e o Gabigol, né? Isso é absurdo. O que você pensa ali? A mesma coisa aconteceu com o Fluminense, com o Dedé, né? Lá do Volta Redonda, né? Isso. Não joga, muito pouco. Não vai jogar. O que você enxerga do Flamengo em relação a que vai disputar Grande Edinho? Simão, você não... Então, baita comentarista, Edinho. Vamos chegar lá. Mas eu confesso que eu não tenho visto muito o Flamengo jogar esse ano. Tá? Estou acompanhando os resultados só, naturalmente pelo elenco, pela sequência e o comandante que tem, fatalmente vai estar disputando o título, né? Não tenha dúvida. Agora, é muito difícil a projeção, né? A gente não tem uma... O Tite, como o Ney falou, né? Tem uma característica muito clara da forma que ele põe o time para jogar, muita experiência e está trabalhando com jogadores extremamente qualificados. É uma fórmula muito boa. Tem o Grêmio aí, tem os outros campeonatos aí, o Michelete, Grêmio, Fortaleza. Ceará. Vamos colocar, não, só tem os gols só tem os gols. Então calça, você vai calçar assim, ó. Calça o sapato primeiro, calça o outro, aí você calça Grêmio, calça Ceará e Fortaleza. O Paysandu ganhou hoje do Remo. Os três, tem Atlético Mineiro que ganhou o título, né? Uma virada. Atlético Paranaense. Uma virada incrível, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Primeiro, parabéns a todos. Acho que só lá no Pará, que vai ter o segundo jogo, Remo e Paysandu. Primeiro jogo. Sergipe também ainda não. Vamos lá, tem aí? Coloca aí então, vambora. Campeonato Catarinense, Hugo Meritão acertou um chutaço e abriu o placar para o Criciúma. Alex Juan chutou, o goleiro Gustavo falhou feio, fez contra e o Brusque empatou. Com o resultado, o Criciúma garantiu o título por ter vencido a primeira partida por 2-1. Campeonato Paranaense, Pablo fez 1-0 para o Furacão diante do Maringá. De pênalti, o experiente Fernandinho ampliou. E Mastriani fechou a conta, final Atlético Paranaense campeão 3, Maringá 0. No Castelão, Saulo Mineiro com este golaço abriu o placar para o Ceará diante do Fortaleza, que empatou com o Luceiro, 1-1. Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis. Machuca perdeu a última penalidade, o Ceará venceu por 3-2 e comemorou o título do Campeonato Cearense. Campeonato Pernambucano, 0-0 no placar entre Sport e Náutico. Por ter vencido o jogo de ida por 2-0, o Sport levantou a taça. Agora Campeonato Gaúcho, Gilberto abriu o placar para o Juventude diante do Grêmio, que empatou com o Cristaldo. 2 minutos depois, Diego Costa virou o jogo 2-1. E no segundo tempo, assistência do Diego Costa para Natan Fernandes decretar o placar. Final, Grêmio, heptacampeão gaúcho 3, Juventude só 1. Campeonato Baiano na Fonte Nova, Wagner Leonardo fez 1-0 para o Vitória diante do Bahia, que empatou com Everton Ribeiro. 1-1 placar final. Por ter vencido o jogo de ida, o Vitória voltou a gritar é campeão baiano depois de 6 anos. Mineirão lotado só com cruzeirenses. Final do Campeonato Mineiro, Matheus Vital de cabeça colocou o Cruzeiro à frente. Também de cabeça, esperto, Saravia deixou tudo igual, 1-1.
De pênalti, Hulk virou para o Galo. E no finalzinho do jogo, no contra-ataque rápido, Gustavo Scarpa fez o terceiro. Fim de jogo, Atlético pentacampeão mineiro 3, Cruzeiro 1. Jogo de ida do Campeonato Paraense, o Paysandu venceu o Remo por 2-0, gols de Jean Dias e Wesley Garcia. Maracanã, final do Campeonato Carioca que teve transmissão da Band. Com este golaço, Bruno Henrique fez o único gol da vitória do Flamengo, campeão invicto para cima do Nova Iguaçu. Campeonato Paulista, o Palmeiras fez 2-0 em cima do Santos, primeiro de pênalti com Rafael Veiga. No segundo tempo, Aníbal Moreno completou o placar, vitória do tricampeão paulista, o Palmeiras. Tá bom. Vamos lá, pessoal.